Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Facilitação de Focus Group de Inovação, aula número 14. Nesta aula, nós vamos apresentar o terceiro diferencial da metodologia IDM. Neste caso, nós também iremos apresentar o papel do facilitador, que é fazer perguntas e mudar as perguntas em função das respostas dos participantes. O terceiro fundamento básico do IDM é focar o gargalo e saber quando mudar o foco. E o terceiro diferencial do IDM é saber perguntar e saber como e quando mudar a pergunta. Esta é uma habilidade essencial do facilitador de Focus Group com a metodologia IDM. De forma prática, neste exemplo, o facilitador pode perguntar: que número é esse? E as respostas mais comuns são 6 e 9, deitado ou espelhado. Mas um dos participantes respondeu G ou letra G. E a questão é, o participante acertou ou errou a resposta? Seguindo a regra sem justificar, o participante não errou. Mas em função da resposta do participante, o facilitador pode mudar a sua pergunta para encaixar a resposta e estimular outras novas opções. Em síntese, neste caso, não é o participante que precisa mudar a resposta, e sim é uma oportunidade para o facilitador mudar a pergunta. Por exemplo, o facilitador pode mudar a pergunta para que caractere é este? Ou o que você está vendo? A arte da facilitação é saber mudar a pergunta para captar exatamente o que o participante quer falar. E para isso, uma dica é alternar as perguntas abertas com as perguntas fechadas. Neste novo exemplo, o facilitador pode fazer uma pergunta aberta. E neste caso, os participantes responderam as opções do tipo A, B, C e D. Mas a mesma pergunta aberta do facilitador, as respostas de outro grupo de participantes pode ser apenas dos tipos A, B e C. Neste caso, o facilitador pode fazer uma pergunta fechada, orientando para o tipo D. Se vier respostas do tipo D, ok. Mas, se não aparecer nenhuma resposta do tipo D para esta pergunta fechada, também está tudo ok. Outro exemplo. Para a mesma pergunta aberta, nós podemos ter como resposta de outro grupo de participantes apenas as opções do tipo A e B. Neste caso, se o facilitador fizer uma pergunta fechada orientando para as opções do tipo C e vier respostas do tipo D, também está ok. A dica que nós damos é evitar começar com uma pergunta fechada. Por exemplo, orientando para opções do tipo D logo no início. Mas se fizer, o facilitador deve acolher as opções do tipo A, B ou C, e não deve insistir nas opções do tipo D. As perguntas abertas têm a vantagem de não direcionar as respostas e abrem oportunidades para focar nas pessoas, nos seus sentimentos, pensamentos e ajustar as próximas perguntas em função do que os participantes demonstram querer falar. Por outro lado, as perguntas fechadas dão uma orientação clara para os participantes. E quando necessário, podemos utilizar as perguntas fechadas para estimular o pensamento lateral dos participantes, ou seja, abrir a mente dos participantes para os outros tipos ou categorias de opções. As perguntas abertas têm como ponto negativo a possibilidade de gerar um sentimento de desorientação ou insegurança nos participantes. Isso pode levar o participante a assumir uma postura defensiva, que é o comportamento mais nocivo para o Focus Group. Por isso, sugerimos sempre alternar perguntas abertas com perguntas fechadas, de forma cirúrgica, durante a facilitação.
Por outro lado, o ponto negativo das perguntas fechadas é a possibilidade do participante ter a percepção de indução ou atitude tendenciosa por parte do facilitador, e novamente ele pode assumir uma postura defensiva. Novamente, nós lembramos da importância de alternar de forma cirúrgica as perguntas fechadas com as perguntas abertas. Uma dúvida comum dos aspirantes à facilitação é: o facilitador precisa conhecer o conteúdo? A resposta é não. Mas se você tiver um facilitador experiente que conheça o conteúdo, ele não irá desviar do seu papel principal de facilitador e terá maestria para aplicar as perguntas fechadas. Neste caso, ele tem a oportunidade de ser um facilitador diferenciado. Eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos de experiência em facilitação e quase 30 de experiência de facilitação de focus group no agronegócio. Por outro lado, quando nós temos um facilitador inexperiente que conhece o conteúdo, ele precisa ter muito cuidado na hora de aplicar as perguntas fechadas, pois é muito fácil de ser percebido como tendencioso se ele não souber alternar de forma cirúrgica as perguntas fechadas e abertas. O facilitador ser percebido como tendencioso é fatal e o conteúdo coletado estará comprometido ou sabotado. A metodologia IREM tem esta macroestrutura com 5 etapas. Na primeira etapa, a situação atual, as perguntas são predominantemente abertas. Na segunda etapa, objetivo, as perguntas também são abertas, mas com foco no futuro. Nas etapas de questão-chave e ideias, nós alternamos com frequência perguntas abertas e fechadas. E na última etapa, protótipo, predominam as perguntas fechadas, orientadas para ações claras e concretas. Encerrando a 14ª aula do curso Facilitação de Focus Group de Inovação. Nesta aula, nós apresentamos um pouco sobre o papel do facilitador durante o processo de facilitação. Em síntese, é saber perguntar, ou saber como e quando alternar as perguntas abertas e fechadas com maestria, para obter conteúdos profundos, sem levar o participante a assumir uma postura defensiva. Na próxima aula, nós iremos fazer um resumo desta pré-fase de facilitação, antes de apresentar um caso real de facilitação de focus group com a metodologia IDM. Até a próxima aula.